Então, boa tarde a todos. É um prazer participar aqui desse simpósio e fazer essa palestra de abertura. Então, como o Guilherme disse, eu sou Julián Ávila e hoje eu vou falar sobre raio-x vindos de uma linha de luz síncrotron, usado para caracterização de materiais, tá? A apresentação toda ela está em inglês. No entanto, pois eu vou disponibilizar os slides e vocês podem ter acesso a todas as informações. Bom, então, antes de entrar em matéria, eu vou fazer essa pergunta que provavelmente todo mundo vai responder sim, se vocês já escutaram sobre raio-x. Eu acredito que sim, né? A primeira foto que eu estou colocando aqui é um osso rompido, né? Uma fratura que dá para observar facilmente. Mas a maioria de nós, eu acredito que já passamos pelo médico e fizemos um raio-x de tórax, de abdômen, de algum outro lugar, mesmo que um osso não foi rompido, né? Então já tem uma familiaridade. E o que faz esse raio-x? Basicamente está mostrando o que aos olhos não pode ser observado, né? É uma linha que auxilia o olho para poder observar coisas que não conseguiríamos ver normalmente, certo? Então, nós podemos aplicar o mesmo princípio aos materiais. Nós temos uma fonte raio-x, esse raio-x interage com uma amostra, pode ser metal, depende, se tiver uma estrutura organizada, ele vai conseguir difratar esse feixe que entra, ele difrata o feixe e produz os dados, umas informações que nós analisamos e tiramos conclusões com isso. Esse seria o princípio. Agora, que tal se a gente usa a mesma coisa, o mesmo princípio, mas como fonte de raio-x nós usamos um síncrotron, tá? E aí usamos a amostra, nós submetemos a amostra nessa câmera aqui, nessa máquina, e essa máquina pode esquentá-la, fazer tratamentos térmicos, fazer compressão, tração, é dizer, fazer tudo o que você faz no laboratório na sua pesquisa, só que constantemente irradiando a sua amostra com raio-x para ver o que acontece com ela. E aí processar os dados e plotar um gráfico como o que aparece aqui, que é um gráfico que mostra a deformação, a evolução das fases que se transforma com a deformação. É dizer, você faz um ensaio de tração e está vendo como as fases mudam. Então, esse é o potencial dessa técnica. Tá? Vocês podem fazer muitas coisas, analisar seus materiais de muitas maneiras e entender, de fato, como a matéria está mudando. Bom, dito isso, a minha apresentação está compreendida nesses itens. Vou fazer uma introdução curta, só adicionar algumas coisas que o Guilherme falou, fazer uma descrição de uma linha de raio-x que funcionava até o ano passado, no síncrotron aqui em Campinas. Vamos fazer a aplicação, vamos ver a aplicação em várias publicações científicas dessa técnica, e por fim vamos falar do Sirius, que é a nova fonte de luz síncrotron que temos aqui no Brasil. Bom, então esse sou eu, a pessoa da foto. Eu sou professor assistente da Unesp, Universidade Estadual Paulista, uma das irmãs aí da USP. Bom, o meu currículo vocês podem procurar aqui, vocês dão uma checada lá, as coisas que já têm sido feitas. Um ponto para ressaltar é que eu participo de várias aulas também aí na USP durante o meu doutorado. Agora eu estou orientando o aluno em conjunto com o professor Falcão, e tenho bastante contato, conheço vários professores. O professor Haroldo Cavalcante Pinto foi o meu supervisor de pós-doc, que eu fiz aí também, então eu conheço, não sou da casa diretamente, mas conheço bastante aí. Os meus interesses de pesquisa, eu estou bem interessado na parte de manufatura aditiva, parte de junta soldada, soldagem em geral, parte de materiais metálicos, e o comportamento mecânico. Recentemente, estou bem interessado na parte de ensaios de alta temperatura, propriedades mecânicas em alta temperatura, e tenho um pouco de experiência em manufatura aditiva, a parte de soldagens,
focada na parte de soldagem por atrito, caracterização microestrutural, conheço algumas técnicas, ensaios mecânicos e a parte de experimentos in situ, usando como fonte de luz um síncrotron para a parte de raio-x. O campo da Unesp que eu trabalho é aqui em São João da Boa Vista, mas vale a pena destacar que temos 23 campi, na verdade, ao redor de todo o estado de São Paulo, tendo um na cidade de São Paulo mesmo. Então, desses 24 campos, o nosso fica aqui em São João, perto de Poços de Caldas. Quem já foi nessa direção passou por São João da Boa Vista. Aí está o nosso campus, que é perto também de São Carlos, dá mais ou menos 1h30 de carro. Bom, estamos pertinho. Eu vou falar um pouco sobre a linha que existia de raio-x no síncrotron passado, mas antes eu gostaria de mostrar isso aqui. Os raios-x para a ciência de materiais, eles são usados, assim, tem uma gama grande de ensaios que vocês podem realizar. Dependendo o tipo de luz que vocês vão pegar, o tipo de raio-x e como ele é utilizado. Se vocês usam a parte de difração e espalhamento, né, vocês vão estudar a parte atômica, a informação atômica do material. Então, isso que a gente faz normalmente, o que nós temos focado. No síncrotron também tem umas outras linhas que elas usam a parte de medidas de espectroscopia, a parte de fotoelétrons, para estudar a estrutura eletrônica, para pegar informação desse tipo. Dentro dessas duas técnicas, existe uma infinidade de aplicações específicas. Aí, por exemplo, você pode fazer imagem bem localizada, bem pequena, de várias coisas, pode fazer tomografia de regiões maiores. Vocês podem pensar, por exemplo, defeitos no material. Manufatura aditiva, penso agora, porque tem vários casos na literatura que eles estão usando micro-CT, que seria microtomografia, em equipamento de bancada. Daria para fazer isso no síncrotron com maior energia, maior resolução. Análise estrutural e química, daria para fazer, e eu destaquei em vermelho a parte de transformação de fases, que é a minha área que eu vou focar mais nessa parte durante essa apresentação. Tá? Então, eu vou falar um pouco, então, agora do síncrotron, principalmente. Não sei se todos vocês sabiam, provavelmente sim, mas que não, nós temos um síncrotron localizado aqui na cidade de Campinas. O síncrotron, ele se encontra no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que é esse CNPEM aqui, e dentro do CNPEM tem vários laboratórios. Um laboratório deles é o Laboratório de Luz Síncrotron, que são as pessoas, um grupo gigante encarregado de cuidar do síncrotron, de projetar as linhas, de cuidar das linhas, de ter todos os projetos relacionados ao síncrotron. Então é importante destacar, eu não consigo mostrar bem no mapa, ou até sim, se vocês pensarem, desde a ponta aqui da Argentina até o México, é o único equipamento dessas características que existem do nosso lado, Centro-América e Sul-América. Já em Estados Unidos e Canadá tem outros, mas dessa região é importante destacar que só aqui no Brasil existe aquele equipamento. Então, vão vendo que vocês têm uma máquina super poderosa aí no quintal de casa. O síncrotron antigo, eu vou começar a falar dele, porque foi onde eu realizei a maioria dos ensaios. No novo ainda não está disponível as ferramentas, mas nos próximos meses, anos, eu acredito que teremos a oportunidade de utilizar. E vocês que são alunos de graduação, pós-graduação, provavelmente serão usuários dessas novas linhas. Então, o antigo ele chamava de UVX, e ele foi desativado ano passado para poder ligar o novo. Então, o novo já está ligado, já está funcionando, e eu vou falar mais para frente disso. Bom, aqui é o princípio bem geral do funcionamento do síncrotron. Então, perceba, vou voltar um slide. Vocês veem que são vários anéis. Temos um anel pequeno e um anel maior, né? Um esquema representando isso se encontra aqui. Nós temos um acelerador, um elemento que produz os elétrons.
Pensem numa lâmpada, uma lâmpada das antigas, que você esquentava um pedaço de metal e ele começava a emitir elétrons, fotoelétrons e iluminava. Mesma coisa, só que um pouco maior, né? Então, com maior capacidade. Aí esse canhão gera os elétrons, ele joga esses elétrons para um anel intermediário, aquele booster que chama, e acumula, nesse caso particular desse síncrotron, ele acumula ou acumulava vários elétrons nesse anel. E eles giravam durante várias horas, até que numa hora particular do dia era injetado nesse anel maior, no anel de armazenamento. Nesse anel de armazenamento, ele era ainda mais acelerado até chegar perto da velocidade da luz. Nós não estamos vendo, mas aqui tem vários ímãs em volta, tem uma aparelhagem gigante para poder formatar o feixe e deixar o feixe bem fino e fazer com que ele consiga fazer a curva suavemente. Então, tem vários ímãs fazendo esse trabalho. Então, também serve para acelerar, para formatar, para fazer várias coisas no feixe de elétrons. Então, o feixe de elétrons está girando. E uma das coisas mais interessantes, e por isso que ele tem várias saídas, aqui vocês veem várias linhas tangentes, e que na hora que eu pego uma linha dessas tangentes e sai, é que acontece a magia no síncrotron. Então, veja, eu vou pegar dois ímãs, vou forçar o feixe a sair do seu percurso circular, e ele vai fazer essa tangente. Na hora que ele faz essa tangente, ele emite uma radiação grande, de várias luzes. Vamos pensa, por exemplo, num arco-íris, que ele emite várias luzes, você consegue diferenciar o óleo, as diferentes luzes. Você fala, é vermelho, é verde, você consegue ver, né? Só que tem coisa que ele emite que você não consegue ver, tá? Então, para maiores informações, vamos pegar esse gráfico aqui. Então, você vê o quê? Você vê a frequência, né? Que seria a longitude de onda, aqui em cima, a frequência, a energia também associada, nesses elementos aqui, e aqui em cima você vê o tamanho da longitude de onda e com que isso conseguiria interagir, né? Então, por exemplo, um exemplo bem grosso seria a radiação emitida para o AM e FM. Ela está da ordem de casas, né, de campos de futebol. Conforme você vai fazendo aquela longitude de onda menor, você é capaz de interagir com elementos menores. Então, por exemplo, você joga para uma bola de beisebol, esse pontinho, células, bactérias, vírus, proteínas, moléculas de água, e vai ficando cada vez menor. Então, veja, dentro do síncrotron, nós temos uma radiação que vai desde o infravermelho, capaz de distinguir coisas como esse ponto, interagir e pegar informação daquilo, e vai passando ao campo visível, que vocês conseguem ver. Você não vai no microscópio ver coisas, né? O que você consegue observar com aquela luz, você é capaz de caracterizar com esses feixes aqui, com essa luz do raio-x também, com essa luz do síncrotron. Tem a luz ultravioleta, que já está numa ordem menor ainda, e já passamos para os raios-x, os brandos e os duros. Nos duros de alta energia, mais ou menos por aqui, nós encontramos assim, a longitude de onda que é capaz de interagir com um plano e outro plano de átomos. Tá? Então, essa periodicidade vai ser identificada com uma onda da mesma ordem de escala. Então, eis a importância do raio-x. Vocês conseguem ver várias coisas nessa ordem de tamanho, por isso que nós usamos o síncrotron. Tá? Agora eu vou falar de um exemplo que era o equipamento que existia antes. Era uma máquina Glibo, que é um simulador termomecânico. Você consegue fazer ensaios de deformação e ensaios de temperatura, alta ou baixa temperatura. E ele foi acoplado nesse equipamento maior, que tem um goniômetro aqui e um detetor, que ele vai coletando informações. Tá? Então, o feixe, eu vou só voltar um pouco para vocês entenderem uma coisa. Então, a gente tem várias luzes, antes de entrar em matéria lá. Você tem várias luzes, você pode caracterizar várias coisas. Aí a questão é que você escolhe uma. Nós no caso, escolhemos raio-x, e pelo fato de ser uma montagem cara, complexa, toda a ótica de uma linha, isso seria uma linha de luz síncrotron. Cada tangente é uma linha de luz, uma cabana experimental, com umas características óticas específicas.
Então você pega aquela luz, filtra ela e só deixa passar uma longitude de onda específica. Então por isso que ele tem várias tangentes ao longo do anel. Tá? Então cada linha, por exemplo, você fala, professor, mas eu não sou de metais, eu sou da área biológica. Beleza, então existe dentro do síncrotron uma linha de luz que tem todas as características, tem toda a ótica, filtrando apenas a luz que você precisa para estudar aquelas moléculas. Ah, mas a minha pesquisa é mais relacionada com tomografia. Beleza, então existe uma linha por aqui com as características, o feixe formatado para analisar aquilo. Tá? No caso, eu vou focar o meu trabalho na parte de raio-x para análise microestrutural, a parte de identificação de planos, a parte de difração de raio-x, basicamente. Então, nós vemos um tubo, ele vem desde o anel, ele chega com o feixe aqui, o feixe bate diretamente na amostra e o detetor coleta as informações. Nós temos dois tipos de detetores, ou tínhamos dois tipos de detetores nesse equipamento, um 1D e outro 2D. No 2D, dava para pegar os anéis completos de Debye-Scherrer, e no outro apenas um difratograma por vez. O 2D oferece mais informações, você consegue calcular mais coisas. Bom, aqui seria uma foto com maior zoom no experimento. Então, dentro dessa câmera, nessa câmera aqui está a amostra. Então, vem o feixe, bate nela, difrata o feixe, e esse feixe verde que sai da amostra é que carrega as informações. Então, veja, a amostra, no caso, nós usamos uma amostra parecida, uma amostra de tração. Ela é montada em umas garras de cobre, que elas ficam presas aqui. O feixe vem, bate nela e emite uma radiação. Essa radiação é coletada pelo detetor. Tá? Então, um exemplo esquemático seria o que vocês estão vendo aqui à esquerda. A luz do síncrotron vem de todas as cores, como eu disse, ele gera uma radiação completa. Só que nós usamos um monocromador. O monocromador, ele vai fazer um filtro, né? Ele vai filtrar apenas uma longitude de onda. Esse feixe com longitude de onda específica vai bater na amostra e o detetor vai coletar aquelas informações em vários ângulos. Aí vai pegar o difratograma completo e aí vocês vão conseguir caracterizar o seu material. No caso, tínhamos uma limitante do equipamento que ele conseguia uma energia de 12 keV, que corresponde por esse gráfico, se vocês calculam aqui a energia, fazer a linha, fica uma longitude de onda desse valor. Então, para a nossa pesquisa, nós usávamos longitude de onda desse valor. Aí o monocromador conseguia filtrar isso, e só um feixe com essa característica era que entrava na amostra. Aí ele é difratado, na hora que entra, exita a amostra, interage, tem toda essa participação com os planos cristalográficos, e aí difrata, e esse feixe difratado é que bate no detetor. E aí vai coletando, conforme passa o tempo do seu experimento, vai coletando informações, e você vai guardando, depois você analisa. O princípio básico são as leis de Bragg, tá? Provavelmente vocês já escutaram bastante isso na graduação e na pós também. Você tem uma raio de átomos periódico, né, entre planos. Você vem com um feixe incidente que interage com a sua amostra, né? E se ele cumprir essa condição aqui de lambda igual a 2D seno de θ, onde o θ é esse ângulo de entrada e ângulo de saída, e o D é essa distância entre planos. Se ele cumprir essa condição, ele difrata. E se difrata, eu tenho informações sobre a matéria que eu estou analisando. Tá? Quanto mais energia eu consigo penetrar mais e consigo ter mais informações sobre o meu material. Então, se o D, esse valor D, muda com o tempo, pode ser que você esteja fazendo uma compressão, uma atração, ou seu material esteja passando de austenita para martensita. A orientação da rede completa muda e você é capaz de observar isso, porque com outras técnicas você não é capaz. Essa é uma das vantagens do síncrotron. Outra delas, até aparece aqui em forma de pergunta, por que usar radiação síncrotron e não difratômetro de bancada? Primeira questão é que ele permite
umas medidas rápidas de alta resolução por causa do alto fluxo de fotões, tá? Você pode localizar em lugares bem pequenos. Nós já fizemos experimento de 20 por 20 microns em síncrotrons de alta resolução. Isso, se você for pensar numa bainita, numa ferrita, tem graus de magnésio e alumínio que são de 200, 300 microns. E nós conseguimos localizar um feixe de raio-x em 20 microns. Então, é a 10ª parte do tamanho. Então, você conseguiria analisar, inclusive, grãos separados. Bom, enfim, a vantagem do fluxo grande de fótons é que você consegue medidas muito rápidas, quase de segundo para segundo, ou menos. Enquanto a mesma medida de difratômetro de bancada é 30 minutos ou mais. Então, permite fazer o acompanhamento da evolução das fases ou dos fenômenos internos, seja relaxamento de tensões, seja o que for, de mudanças microestruturais, nessa escala dos planos, você consegue observar isso tudo muito rápido, tá? Bom, e o que eu faço com esse monte de dado? Bom, você vai, no caso do 2D, você vai pegar várias fotos, porque você tem a amostra, né? Aqui, essa seria a amostra, um feixe incidente, e no caso do 2D, você vai pegar esses anéis de Beer. Então, basicamente, ele irradia e ele aparece nessa tela de fósforo, como se fossem esses anéis aqui. Você bate fotos. Você vai batendo fotos com uma câmera CCD e bater várias fotos, e depois com essas fotos você vai endireitar essas linhas e vai integrar esses pontos. E, eureka, aparece um difratograma. Esse difratograma é um de muitos. Dependendo dos experimentos, você pode ter 100, 200, 300, 1000 pontos que você vai ter que processar isso. Só que as informações são muito detalhadas, tá? Aí, por exemplo, de novo, eu fiz uma magnificação nesse exemplo que eu pus lá no começo. Presta atenção aqui, ó, tem um pico de ferrita, de austenita, tem um pico de austenita Y, de martensita Y, martensita alfa prima, alfa linha. Então, veja que no momento zero, os picos de austenita são altos e os picos de Y são altos também. Conforme a deformação acontece, quanto mais deformação o material acumula, menos austenita tem e menos martensita Y tem. Então, você vai deformando, a martensita alfa vai crescendo, e no fim, a maioria da matriz já foi convertida para martensita, tá? São coisas que vocês conseguem observar com essa técnica. Outro exemplo aqui também é só com temperatura. Foram avaliadas 3 temperaturas. Você vê, foi um aquecimento muito rápido. Nesse patamar aqui, ele fica uma meia hora. Então, essa representação gráfica da direita mostra os ângulos das fases e mostra o patamar isotérmico. Então, dentro do isotérmico, você vê que a temperatura de 690 só existe austenita, só austenita. No momento que começa a resfriar, a austenita demora muito pouco em sumir, desaparece completamente e aparece um outro pico novo, que seria a ferrita. Ou martensita, no caso, porque esse é um ácido martensítico. E só fica isso em um remanente bem pequeno de austenita. Então, esse é outro exemplo com temperatura. Aí vem a parte bacana, né, dos cálculos. Parece complicado, mas não é. Você vai pegar todos os difratogramas de diferentes materiais, vai identificar as fases, as posições, vai ter informações cristalográficas associadas a isso, que a maioria estão em livros, outras você vai ter que determinar, e você consegue calcular a fração volumétrica de cada fase em cada momento, tá? Isso está em vários trabalhos nossos, vocês depois podem consultar. Então, eu vou falar sobre algumas aplicações. Deixa eu ver como eu estou de tempo. Bom, aqui não aparece nenhuma mensagem, então eu acho que estamos ok. Então, eu vou falar de exemplos de aplicações que foram foram feitas utilizando aquela linha de luz síncrotron, a XTMS. Atualmente, tem 11 publicações até o 2020, usando essa linha. Só no 2020, 11 publicações, 2019 e 2017. Ela compreende publicações em papers, dissertações de mestrado, teses e outros documentos.
Então, foi produzido um total de, tenho que atualizar aqui, umas 62 publicações de alta qualidade, feitas aqui no Ciclotron de Campinas. Eu acredito que são mais, eu só encontrei essas. Bom, então, em termos gerais, o que nós conseguimos fazer com essa linha XTMS? Conseguimos fazer, basicamente, ensaios de tratamentos térmicos em baixa e alta temperatura, ensaios termomecânicos, é dizer, você pode fazer um ensaio mecânico, tração, por exemplo, e ao mesmo tempo aplicar calor. Ou fazer ensaio simples de compressão e tração. Ou ensaios criogênicos, fazer ensaio menos 180, menos 170, daria para fazer também. Aí existe uma grande pergunta que bom, e a configuração do experimento? Isso é tudo, tá? Quem for utilizar uma técnica dessas é porque conhece bastante o material, conhece o que pode acontecer, e você já meio que encerrou várias das hipóteses, já descartou várias hipóteses, já encerrou muito bem o seu fenômeno que você quer estudar. Sabendo isso, você pode ter uma opinião formada melhor, você conversa com o chefe de linha no Ciclotron, ou pessoas que tenham tido experiência com isso. E aí você projeta o seu experimento. Por exemplo, você vai fazer na sua empresa, você está desenvolvendo um processo, uma otimização de um processo, e você percebe que alguma coisa está acontecendo com a conformação em tal temperatura, em tais taxas de deformação. Então você sabe quais taxas estão dando problema, quais temperaturas estão dando problema. Você já tem uma janela de parâmetros que você gostaria de estudar. Então você já sabe mais ou menos as taxas de aquecimento, taxa de deformação e taxa de aquisição de dados. Então isso é vital para fazer o experimento. Se você tem essas informações, já pode projetar muito mais fácil o seu experimento no Ciclotron. Então, como exemplo, o primeiro exemplo, esse aqui é o Fábio, é aluno de doutorado aí da Escola de Engenharia, orientado pelo professor Falcão atualmente. Nesse trabalho, nós usamos o Ciclotron aqui em Campinas, para estudar o aço Marine 300. Uma coisa bem interessante dele foi que nós usamos 3 temperaturas, 610, 650 e 690, nesse patamar isotérmico por 30 minutos. O intuito era reverter bastante austenita. Então, vamos passar por essa figura da direita, que é mais fácil entender isso. Então, vejam que a alta temperatura, a maioria do material, 100% vira austenita. Vira austenita, 100%, 100%. Eu chego no momento do resfrio, e apenas 10% da austenita fica na matriz. O restante transforma para martensita. No caso de temperatura intermediária, eu vou no patamar isotérmico e só 70% transforma em austenita, e depois do resfriamento, só reverte um 2%, então fica mais ou menos uns 65% de austenita na matriz. Se eu fizer uma temperatura menor, eu consigo estabilizar a austenita depois de resfriada numa porcentagem de 40% de austenita na matriz. Por que isso é importante? Você pode pensar no seu material, se o seu material é muito duro ou não tem capacidade de deformação, você pode adicionar uma fase mais mole para que ele aumente essa capacidade de deformação. Isso pode se traduzir em uma tenacidade à fratura melhor, uma capacidade de absorver deformações por fadiga melhor, né? Então diminuir o dano também. Então você já pode começar a projetar a partir de dados de experimentos que você consiga melhorar a capacidade do material de deformação a partir da observação do elemento, dos ensaios, do fenômeno in situ, tá? Ao mesmo tempo que ele acontece, é uma ferramenta única. Aqui tem um parceiro de trabalho, o Julián Escobar. Ele atualmente está no PNNL nos Estados Unidos. Estava fazendo um postdoc na USP, mas já está lá. E ele tem sido um parceiro muito bom, porque ele tem uma experiência grande usando aquele Ciclotron aqui. Aqui também vale a pena mencionar o professor João Pedro Oliveira, que é de Portugal, que também tem uma experiência grande usando o Ciclotron no DESY, na Alemanha, e tem aportado bastante nesse trabalho. Então, para os que gostam de metalurgia,
Aqui o Escobar, ele quis fazer experimentos de, mesma coisa, reversão da austenita, acima da temperatura T0, em que a T0 é a linha, é onde a ferrita e a austenita têm a mesma energia de Gibbs. Então, ele queria ver como é que se comporta em cima, como é que se comporta embaixo. Aí pegou duas temperaturas em cima, duas embaixo. Para as duas temperaturas de cima, vocês vão ler esse gráfico aqui da direita, de direita para a esquerda. Então, veja aqui no resfriamento, você resfria o material a partir de 670, na hora que ele transforma, aparece começa a transformação martensítica, toda a austenita, basicamente 60%, se reduz a zero, transforma tudo em martensita. Quando você usa 650 acima da T0, e você começa o resfriamento, quando ele chega à temperatura de transformação da austenita, quase todo some, fica mais ou menos uns 5% de austenita. Para temperaturas por baixo da T0, você vê que, por exemplo, a 610, ele estabiliza mais ou menos um 15, vamos falar, um 18% de austenita. E mesmo depois do resfriamento, mesmo depois de transformar em martensita, o remanente de austenita é um 15% mais ou menos. Então, ele encontrou uma condição ideal onde ele consegue reverter a austenita e que ela seja estável. Já para 580 não muda nada, ele transforma bem pouco e não reverte isso, ele fica por aí. Então esse aqui é mais um exemplo, só mostrando a parte de síncrotron, porque o síncrotron normalmente você compara com técnicas auxiliares, como em todos os trabalhos, né? Outro experimento aqui seria um ensaio mecânico feito pelo Souza, um trabalho bem bacana. Ele mostra essa transformação de fase que ele se resume nesse gráfico que eu mostrei lá. Mas eu vou, por exemplo, passar aqui rapidinho a deformação das fases. Ó, a austenita no momento zero é basicamente 40%, né? Da martensita Y é mais ou menos... Peraí, eu estou errando a escala aqui seria essa. Seria mais ou menos 50% para a austenita, mais ou menos 40% para a martensita Y, e mais ou menos 10% para a martensita alfa-linha. Então, vocês veem que conforme acontece a deformação plástica, a austenita some, vai sumindo, até que chegar em 10%. A martensita Y some, vai, conforme avança a deformação, some também, fica quase um 10%. Enquanto a martensita alfa, ela aumenta conforme a deformação aumenta. Esse é um trabalho muito bonito, vocês podem consultar ele depois, que ele faz não só a parte de síncrono, como também uma caracterização microestrutural muito bacana. Ele mostra a evolução dessa região verde, que inicialmente era austenita, e ele vai mostrando como se transforma em Y, como se transforma em alfa, e ao fim você vê só vermelho aqui, uma martensita alfa em todo o material. É um negócio bem bacana, tudo feito nesse síncrono. Então vocês veem, conseguimos fazer ciência muito boa, usando esses equipamentos aqui do Brasil. Esse é um trabalho do grupo do professor Oswaldo Cinto, na Universidade de Ponta Grossa. Ele mostra um exemplo bem bacana, em baixa temperatura, menos 196 graus, um ensaio de tração. Então, vocês, só para destacar aqui, temperatura ambiente, a capacidade, ele atinge a resistência máxima em 566 megapascal, uma deformação quase de 60%. Quando está em baixa temperatura, a resistência máxima, a resistência limite de resistência do material, ele basicamente dobra e a capacidade de deformação do material mantém igual, ou um pouquinho maior até. Então, em temperaturas baixas, incrivelmente, ele é capaz, ainda melhor no material do que funcionar na temperatura ambiente. Outro ensaio feito com a parte de temperaturas, esse trabalho aqui, são fotos feitas numa simulação de laminação de um material, de um aço carbono. Então, eles fizeram o seguinte, eles fizeram vários patamares de aquecimento, passa essa parte aqui que já tem um campo bifásico, e depois passa um lugar de tensão austenita. Aí, antes da deformação, eles fazem um difratograma, deformam, fazem outro difratograma, e depois de uns segundos fazem outro difratogramas.
Então, esses 5 aqui é durante a deformação. Vejam que aparece um pico alfa aqui, de ferrita. Então, nunca, estando na austenita, se ele deforma a forma ferrita, e depois de uns segundos, aquela ferrita que formou durante essa deformação no campo austenítico some e desaparece. Uma coisa que de outro jeito você não poderia ver. Então, você poderia repensar o seu projeto, se for interessante, por exemplo, criar mais ferrita nessa região de austenita. Não sei o que aconteceria, mas seria um teste inicial para ver se as propriedades melhoram, por exemplo. Seria interessante. Bom, aqui para finalizar, eu já cheguei na última parte. Deixa eu ver se o Guilherme falou alguma coisa. Bom, não tem falado nada, então ainda estamos a tempo. Esse aqui seria o Sirius, vamos falar sobre o Sirius. O nome de Sirius foi dado porque a estrela mais brilhante na noite chama de Sirius, então é ali mesmo. Se espera que seja uma das fontes mais brilhantes do mundo. Eu acho que compete com o ciclone chinês, mas é uma das fontes mais brilhantes do mundo completo, pelo menos esse mundo aqui, tá? Então, esse Sirius fica aqui em Campinas, no mesmo laboratório do CNPM, Centro de Pesquisa em Energia e Materiais, e vocês podem usar ele, tá? Eu gostaria de encorajar todo mundo a pesquisar mais, a buscar mais informações. Vocês estão sendo, agora, o aluno de engenharia, na parte de graduação e pós-graduação. A futuro, vocês serão os empresários, professores, pesquisadores, desenvolvedores, os que vão cuidar da política pública. Então, esse bem é de vocês, é de todos nós. Então, vocês conseguem produzir ciência de alta qualidade, de muito alta qualidade, usando esse aparelho aqui. E convido todo mundo a dar uma pesquisada, ir atrás e ver o que vocês conseguem fazer, como vocês conseguem ajudar, porque além de produzir um paper é apenas a consequência de uma pesquisa, né? Mas todo esse conhecimento que é produzido localmente será aplicado logo na engenharia, nas indústrias locais. Então, vocês vão conseguir produzir melhor alumínio, melhor aço, e também estudar melhor Covid, enfim, tem todas as áreas, desde física, biologia, química, parte de materiais, engenharia mecânica, todas as áreas trabalham aí, estudam câncer, enfim, para convidar todo mundo, falar disso para os seus colegas, amigos, as pessoas que não conhecem também. Cada ano tem um evento de portas abertas. Você pode ir lá visitar, comer um lanchinho, escutar uma música e ao mesmo tempo aprender. Bom, esse ano não vai ser, mas eu acho que o próximo pode ser. Essa é uma foto de uma molécula do Covid. Esse aqui é o porta-amostra utilizado. E aqui dentro está essa molécula, tá? Aí foi feita uma foto de como é a proteína, qual a geometria, como ele está feito, como ele está distribuído. Para que serve isso? Quanto mais informações você tem do seu fenômeno, você vai conseguir melhor oferecer umas alternativas, soluções, tentar buscar uma solução para o seu problema, tá? Mas você precisa entender o seu problema primeiro antes de dar a resposta a ele. Aí nós temos uma iniciativa para uma linha de difração de raio-x de alta energia para o uso de materiais, de ciência de materiais. Tá? Temos vários pesquisadores, vários aqui do Brasil, que nós estamos convidando várias pessoas. Nós não somos parte do síncrotron como tal, nós não somos empregados do síncrotron, somos pesquisadores independentes de várias universidades, tanto do Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, Portugal, Estados Unidos e Países Baixos. E a futuro, logo mais, passando os anos, vocês serão os próximos usuários daquele negócio. Então, no caso particular, nós estamos fazendo força, né, para que essa linha de difração de raio-x de alta energia possa ser utilizada. Nós estamos pedindo uma linha com essas características, só para vocês entenderem. A linha que existia, ela era a reflexão. O feixe entrava, batia na sua amostra e você era tipo um espelho, né? E você coletava na frente dele os dados. Nós estamos pedindo uma linha de mais energia para poder que seja transparente
a sua amostra seja transparente ao feixe. Então, o seu feixe entra de um lado, ele sai do outro lado e o detetor está no outro lado. Então, o volume de interação da sua amostra é muito maior, a quantidade de informação é maior e a qualidade dela é melhor também. Bom, outra coisa é máquinas, elementos que possam ser utilizados como máquina de tração, compressão, ensaio de torção, flexão, fadiga, tratamentos térmicos. Tudo que você pensar, as maluquices que você pensar, falando, não, eu quero fazer um experimento lá, eu quero submeter uma amostra a altíssima pressão porque eu estou produzindo ferramenta de corte, então isso é interessante para mim. Legal, vamos propor isso e vamos tentar colocar uma linha lá para funcionar. Não, eu trabalho com manufatura aditiva, eu quero ver como o material solidifica, em que momento solidifica, qual a fase que solidifica primeiro. Legal, vamos analisar isso. Aí, nós precisamos de vários equipamentos, também precisamos do quê? No caso, um equipamento que seja capaz de ver a transformação volumétrica, elementos que conseguem segurar a amostra e deslocar ela valores bem pequenos, micros, com uma precisão altíssima, capacidade para estudar filmes finos e detetores de adquisição de alta velocidade para fenômenos que acontecem rápido. Esse seria um exemplo de funcionamento. Tem a ótica. A ótica é super complexa. Toda a parte cientista do síncrotron é encarregada de fazer isso. Eles entendem muito bem disso. E é a parte mais cara, por isso que nós fizemos um grupo grande para poder apoiar, tentar buscar projetos, em parceria com o síncrotron, montar essa linha. E aqui tem um ambiente de câmera. No caso, o Maglibo, que seria um simulador termomecânico, e outros equipamentos que a gente desenvolveria com o tempo. O desafio é que é um espaço limitado para tudo que nós queremos fazer, mas dá para fazer, existem outros lugares do mundo, e daria para fazer uma similar aqui. Bom, então eu queria agradecer a várias instituições, a Unesp, o SINC, mesmo o LNLS, Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, a USP em São Carlos, a Escola de Engenharia São Carlos, a Escola de Metalurgia e Materiais lá na Poli, também, FAPESP, CNPq, CAPES pelas múltiplas bolsas de projetos, auxílios, a pesquisadores ao redor do mundo que têm apoiado esse projeto, também do Síncrotron, o Julio Escobar, o professor João Oliveira, Haroldo, mesmo aqui na Escola de Engenharia, o Antônio Ramírez, Estados Unidos, Guilherme Nudez, Alemanha, que é outro Síncrotron, o Leonardo Vu, que tem dado um suporte grande, o Fúvio, que é representante dessa empresa aqui, e um equipamento muito bom, e aos alunos que temos tido a oportunidade de interagir juntos, de trabalhar juntos, a Larissa, a Fábio, Giovanni, o Pedro e o Thiago, Portugal. Então, para finalizar essa foto, foram várias tempos de linha ano passado, onde você fica 24 horas, de 3 a 5 dias, mais ou menos. Então, enquanto você monta a amostra, dá para assistir um joguinho também, enquanto você tem a câmera e vai analisando os dados, para fazer posse aqui. É divertido, gente, é legal. Vocês vão ter a oportunidade a futuro. E além de se divertir aqui, vocês vão encontrar e vão fazer ciências de muito alto impacto, tá? Então, eu agradeço e abro agora para perguntas. Muito obrigado, professor Ávila. A gente tem algumas perguntas aqui, eu vou colocar na tela e vou ler para você a pessoa e a pergunta, certo? Espera aí, você falou para mim, Guilherme? Sim. Que a gente tem algumas questões que foram feitas pelo YouTube, eu vou ler para você. Beleza. Na tela e vou ler para você. Certo. A primeira é da Catarina. Ela pergunta se é possível analisar materiais porosos feitos pela metalurgia do pó no síncrotron. Materiais porosos. A base, Catarina, é basicamente se ele difrata ou não. A condição de difração depende da organização dos planos. Se tem uma organização atômica, com os átomos bem localizados, um espaçamento determinado, ele cumpre a condição de Bragg, ele vai difratar. Não importa a porosidade, não importa nada disso. Isso em questão de transformações de fase. Se você quiser analisar os poros mesmo, daria também por tomografia. Certo, vamos para a próxima pergunta, que é da Liliane Garces.
Ela pergunta que, seguindo a linha da pergunta da Catarina, ela gostaria de saber se é possível analisar materiais amorfos, frutos, sementes e derivados de espináceas vegetais. Então, eu já vi várias pesquisas, Liane. Tem várias pesquisas que são desenvolvidas no síncrotron. Eu falei bastante do raio-x, da parte de lei de Bragg, mas tem uma infinidade de coisas que são feitas no síncrotron que você não faz ideia. Tem bastantes biólogos, tem pessoas estudando, inclusive, rochas trazidas da Lua, tem pessoas estudando esqueletos antigos, tem oportunidade para estudar tudo lá, com certeza. Só precisa saber o que você quer saber mesmo e terá uma linha dedicada para isso. O Valmoro. São exposições bonitas. Beleza, Valmor. A sua pergunta é bem interessante. Então, infelizmente, no caso anterior, por exemplo, que a gente tinha aquela linha que funcionava por reflexão, a análise era de uma penetração pequena. Então, há uma relação entre as tensões superficiais, né, e o restante do volume. Aí é bem difícil isolar, mas como a gente está preocupado apenas das transformações de fase, conseguimos isolar bem, tá? Há uma diferença em algumas coisas que a gente observou, e por isso que agora, nesse novo pedido que nós estamos fazendo, que juntamos vários pesquisadores, a ideia é usar alta energia para poder evitar esse efeito de superfície. Então, atravessar o volume completo e colocar o detetor do outro lado. Aí você consegue ter informação completa. Já o efeito da superfície seria ignorado em comparação com o restante do material. Eu acho que essas eram as perguntas. Se quiser fazer algum fechamento, alguém colocar alguma questão de última hora aqui, mas eu acho que é isso mesmo, professor. Legal, Guilherme. Então mais uma vez, obrigado e bom congresso a todos. Qualquer dúvida, tem o meu e-mail. Depois eu posso compartilhar a apresentação também. E, bom, abraço a todos aí.